Chegamos para mais uma aula nesta terça-feira à noite, fria aqui em Franca. Ribeirão, dizem ali não tão fria, mas Ribeirão também, né? A Cris está lá em Ribeirão, vai poder dizer se está frio ou não. Gente, hoje, oitava aula, a Cris já está aqui para dar o boa noite para vocês. Cris, é com você. Já está no Oi, ar. pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje é dia 12 de agosto, vamos para a nossa oitava aula e tenho algumas Oitava surpresas para vocês depois. Como que a gente vai trabalhar os arcanos na hora que a gente for trabalhar carta por carta. Estou criando aí umas coisas bem diferentes e vai ser muito fácil para vocês aprenderem a leitura, né? Além do que a gente está trabalhando aqui os arcanos e os arcanos estão dando uma abertura na interpretação de vocês, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o arcano do bobo da corte, né? No tarô, identificado como, quando você procura bobo da corte, é a primeira carta, é a carta do Low. Mas eu vou dar outras características e outras cartas que vocês vão encontrar também a questão do bobo da corte, né? O bobo da corte ele é uma carta que remete à Idade Média, né? Então a gente tem a figura, eu pus no grupo a figura, eu vou colocar agora, deixa eu compartilhar com vocês o material. E remete à Idade Média e é muito interessante porque tem uma história, né, por trás disso, né? Esse arquétipo ele é muito rico em termos de história medieval, como que funcionava isso, né? Naquela época. E também vou dar uns pitacos aí do bobo da corte moderno, né? Que é a gente vê no cinema, né? Nos cinemas. Então, vamos começar. Olha, eu começo sempre com uma frase ou alguma coisa diferente. Opa, bem sensível. Toda a corte precisa de um bobo para ajudar a fazer a digestão depois do banquete. Eu achei sensacional, né? Porque o banquete, às vezes, é um banquete muito pesado, né? E eu preciso ter algo para fazer a digestão. Então, se vocês assistirem algum filme de Idade Média, vocês vão ver que durante o jantar ou após o jantar tinha, né, uma apresentação de uma espécie de um palhaço, né, de um bobo, né? E era isso que fazia com que ajudasse na digestão. Vocês vão entender por quê. Ó, eu coloquei essa figura do palhaço, né? Que já é uma figura moderna. O palhaço ele está de gravata borboleta, está com uma peruca colorida, né? Mas assim, vocês vão ver que a figura do bobo da corte ela é medieval. Então eu trouxe essa que é mais atual para dizer que esse arquétipo ele trabalha com três pilares: alegria, humor e espontaneidade, né? E é bem interessante porque essa figura aí o palhaço está bem irreverente, né? Com a boca aberta, né? Enfim. Então, o arquétipo do bobo da corte, também conhecido como comediante ou divertido, é uma figura que representa alegria, leveza, espontaneidade, humor, e esse humor ele é uma ferramenta para que se conecte ao outro, trazer alegria ao mundo. Ele busca viver o momento presente com intensidade, utilizando a brincadeira e o bom humor como forma de expressão e entretenimento. Então, esse momento presente, dica para o tarô. Então, tem cartas que você vai tirar e vão refletir o momento presente, né? Você pode fazer tiragens também, né? O passado, o presente e o futuro, três cartas. E algumas cartas vão
mostrar essa intensidade da vida desse momento presente, tá? Hoje está bem sensível o meu mouse. Então, o bobo da corte na história, né? A função tradicional, o papel principal, não era só levar alegria e entreter, fazer entretenimento, mas ele tinha funções complexas na estrutura da Ela corte. muito, ela tarda muito. Eu sou muito assim. Era só um pouquinho, Regina. Deixa eu tirar o som da Regina, Perdão, perdão. tá? E então, naquela época, né, não era só o papel de entretenimento, né? Mas ele tinha uma função social na corte. Ele era muito mais responsável por muito mais do que só gerar risos e bom humor, né? Ele tinha um papel de poder ali, né? Então, o que, que é a dimensão dele? É divertir a realeza. A função primária dele, que é a mais básica, é provocar risos e alegria e distração. Mas ele tinha um papel psicológico muito importante, que era aliviar tensões políticas e sociais na corte, né? Eu coloquei essa figurinha aqui desse menininho, né? Porque como ele traz essa coisa do riso, da alegria, da distração, a gente pode associar também com uma certa pureza. Tem cartas no tarô que trazem pureza, principalmente os pajens ou valetes, né? Eu vou fazer a diferenciação entre pajem, valete e cavaleiro, que são os arcanos menores. Então, quando eu for falar dessas cartas, eu vou mostrar para vocês que existe uma certa ingenuidade, né? Uma certa pureza. E aqui, olha, não subestime o bobo da corte, ele pode saber mais que reis e peões. E, na verdade, ele sabia, porque a função primária dele era entreter, mas, no caso, ele é o que mais sabia das transações, das questões da corte. E, muitas vezes, ele até era um manipulador, né? Ele até agia fazendo intrigas, né, entre reis, né? E aqui tem a figura dele aqui, olha, que eu coloquei essa figura, porque em alguns lugares a gente vai ver o bobo da corte como o menestrel também, né? Ele vai estar usando os instrumentos musicais e vai cantar, né? Existem várias cantigas, né, que a gente acha. Em filmes históricos a gente vê bem isso, né? Bom, aqui eu coloquei um esquema dizendo que, ó, o bobo da corte é um humor, mas ele tinha uma influência na corte, ou seja, ele fazia crítica política. Então, muito do humor dele era digerir mesmo, às vezes, as questões pesadas da corte. E o entretenimento, que é a função primária dele, que era o alívio de tensões, né? Fazer as pessoas rirem. Mas eu acho que o mais importante aqui é essa questão da influência na corte. Como o tarô, vocês vão ver que tem cartas da corte, né? Você tem rei, rainha, você tem os cavaleiros, né? Então vocês vão perceber que às vezes a carta está falando de influência mesmo, né? Ou de intriga. Olha, tome cuidado se você for fazer determinada coisa, pode ter uma intriga, né? As cartas podem alertar o consulente. Bom, o bobo da corte ele é também conhecido como arlequim, palhaço ou trickster. É um personagem clássico que aparece em diversas narrativas cinematográficas e muitas vezes ele traz uma questão de mudança social. Ele é um contraponto à sociedade tradicional. Ele é o anti-herói, né? Eu vou dar um exemplo de anti-herói que vocês não vão esquecer relacionado ao bobo da corte, que é exatamente o nosso Coringa, né? Quem assistiu Batman, quem sabe a história do Batman, sabe o Coringa, ele tem características de palhaço, ele é o bobo da corte, mas ele é uma pessoa maquiavélica, ele é
inteligente, ele cria as intrigas, né? Ele é o arqui-inimigo do Batman, né? E eu gosto muito dessa imagem que está aqui embaixo, aqui nesse canto inferior, que é ele está dançando, né? Então ele está se divertindo. Ele, na verdade, ele faz a maldade no filme, mas se divertindo, né? E tem até a risada dele que ai, me arrepia aquela risada, mas é muito legal. E a gente tem um bobo da corte que é amado, eu amo, que é o Jack Sparrow, né? E o Jack Sparrow, ele é o típico bobo da corte, ele está lá, ele se diverte, mas ele é inteligente, ele é, ele sabe fazer estratégia, né? Ele engana as pessoas. Talvez aí a gente tenha que ver também essa questão do lado luz e o lado sombra, que a gente vai falar sobre isso, né? Então, no lado sombra, o bobo da corte pode ser um grande manipulador, né? Eu amo o Jack Sparrow. Eu tentei pegar um pedacinho do vídeo que ele muito engraçado, mas é muito longo. Eu vou pôr só um pedacinho depois para vocês de algumas cenas engraçadas dele. Bom, os privilégios especiais, a liberdade única de criticar e zombar de figuras poderosas. Então, na corte, ele tinha essa mobilidade. Ele podia, era o único que podia zombar, era o único que podia falar coisas engraçadas, mas falando a verdade. E ele era protegido, né? Então o bobo da corte nunca era punido. Então ele era provocador, mas nunca era punido. E as habilidades essenciais. Então, aqui a gente começa a entender uma coisa muito legal, que é a inteligência aguçada. Então, para você ser bobo da corte, você tem que ter muita inteligência. Tem que ter um humor sofisticado. Às vezes, esse bobo da corte, ou bobo da corte que a gente encontra no nosso dia a dia, ele é sarcástico, ele tem aquele humor sofisticado e a capacidade de observação política apurada, porque ele fazia o papel, né, de intermediário ali entre o rei e o reinado, né, os súditos, né, e parecia que ele era engraçado, mas nem tanto, né? Bom, as funções que a gente já falou, servir de válvula de escape para tensões sociais, transmitir críticas políticas através do humor, influenciar decisões por meio de sátiras inteligentes. Habilidades especiais, inteligência política aguçada, que a gente já falou, domínio da comunicação diplomática. Então, eu me lembro de ver vários filmes de Idade Média que tem um conflito entre o rei e, às vezes, um rei, outro rei, né? Ou o rei e um súdito que está desafiando o rei, e ele vai lá e ele é polido, ele faz a brincadeira, ele tira a atenção daquela situação. E aqui ele tem que ter capacidade de interpretar cenários complexos. Quando eu li isso, né, essas três habilidades especiais, eu me lembrei também do mago, do Merlin, né? O Merlin, apesar dele não ser o bobo da corte, mas ele tinha essas características também. Então, em algum momento, a gente vai usar esse arquétipo também para a carta do mago, tá? Bom, as habilidades comunicativas dele. Então, o domínio de linguagem metafórica, ele nunca é direto, ele sempre se vale de metáforas. Uso de jogo de palavras, então ele pode criar palavras, fala uma coisa, depois fala outra, né? Jogos de palavras. Capacidade de comunicar verdades incômodas através do riso. Eu não vou colocar para vocês aqui no grupo, na aula de hoje, mas eu vou colocar no grupo. É uma maravilha, chama Menestrel. É um ator que fez como um bobo da corte em Curitiba. Tá? É muito bonito, mas é para a gente refletir depois. E as técnicas de comunicação. Então, como ele faz jogos de palavras, ele tem que ter essa comunicação aguçada, ele vai usar bastante ironia,
sarcasmo e metáforas elaboradas, né? E aqui eu coloquei, ó, ironia e humor, né? Qual que é o limite de ser da luz ou de ser sombra, né? Você pode ser irônico e ir para o lado sombra, mas você pode ser irônico e trazer leveza, né? A mesma coisa o humor, né? Que hoje a gente, quando se depara com algumas situações de humor, às vezes extrapola um pouquinho, né? Qual é o limite do humor, né? Qual é o limite do bobo da corte? Bom, e aqui eu achei interessante a gente falar a diferença entre ironia e sarcasmo. Por quê? A ironia é uma forma de dizer, de expressar de uma forma leve. Mas quando a gente insulta o outro com ironia, a gente está sendo sarcástico, a gente está usando o sarcasmo. Então, o sarcasmo é a ação de dizer o oposto do que se quer expressar. Então, a pessoa lá, ó, você está tão perfumado, quantos litros de perfume você usou? Quer dizer, a pessoa exagerou, né, na hora de colocar o perfume. A ironia, a ação de dizer o oposto a ação de dizer o oposto do que se quer expressar. Mas aqui ele não tem o caráter de insulto. Então, não existe nada mais que me agrade do que sair de casa para trabalhar uma segunda-feira chuvosa. Acho que todo mundo já falou isso, né? Ai, que delícia, eu vou trabalhar segunda-feira, o melhor dia da semana. Então, eu estou sendo irônico, né? Então, eu quis colocar essa diferença porque a ironia ela tem limite também, né? E às vezes você precisa usar o sarcasmo mesmo, né? Às vezes, muitas vezes você usa até para se defender. Bom, as características principais. Ai, meu Deus. As características principais do papel dele na corte, ele tinha sempre uma posição estratégica próxima ao monarca, ao rei, né? Ele era responsável pelo aconselhamento político e estratégico, por isso que ele tinha que ter uma inteligência fora do normal, né? E uma capacidade de analisar situações, né? Capacidade única de comunicar verdades difíceis ao rei, e ele tinha uma importância política. As funções estratégicas, a comunicação dele, muitas vezes, na maioria das vezes, é direta e franca, né, com o monarca. Capacidade de criticar decisões sem sofrer punições, então eu já falei que ele tinha a vantagem de não ser punido, e o papel crucial na tomada de decisões governamentais. Poxa, hoje tá, meu mouse tá que tá. E aqui a gente tem o humor como ferramenta, então ele vai usar o humor como ferramenta estratégica de comunicação, resistência social, mecanismos de desqualificação, né? Então, como ele está numa posição próxima ao rei, ele tem o direito de desqualificar, mas ele faz de uma forma leve, né? E ele vai achar mecanismo, é o que a gente falou, os jogos de palavras, né? Ironia, sarcasmo, enfim. E o poder institucional, ele tinha uma influência junto à figura real. Então, aqui eu coloquei um esquema, que é o bobo da corte, ele era o conselheiro principal, próximo ao rei. Ele era um comunicador estratégico, então ele falava verdades diretas, e era um crítico político, né? Análise política crítica, né? Então, agora eu acho que vocês já conseguem perceber o que eu falei lá no início, né? Que o bobo da corte ajuda na digestão, né, de um banquete, né, da corte. Bom, coloquei como eu sempre faço e queria que vocês também começassem a ter esse hábito, principalmente para o tarô, para a astrologia, quem faz astrologia, a gente já tem esse hábito. O nosso professor Heitor, ele inseriu esse hábito muito saudável, né? Eu, como professora docente, eu sempre usei para dar aulas, né? Porque as pessoas às vezes elas gravam palavras, né?
Então, as palavras-chave, eu coloquei algumas, mas vocês podem acrescentar mais outras, né? Humor, sarcasmo, política, poder, irreverência, palhaço, leveza, diversão, alegria, brincadeira, espontaneidade, autenticidade, transformações positivas, porque ele, como sendo o bobo da corte, a leveza às vezes traz uma transformação positiva, né? Crítica, o humor ácido, a ironia e o entusiasmo. E o entusiasmo, nesse caso, vocês vão ver nas cartas de paus, né? Tem, acho que 3 arcanos menores que usam esse arquétipo, e são arcanos do naipe de paus. Então, toda vez que vocês virem o naipe de paus, que por acaso é fogo, né? Representa o fogo, ele vai trazer o entusiasmo. Então, às vezes, o entusiasmo de um novo negócio, o entusiasmo de começar uma nova carreira, né, quando saem essas cartas, né, de paus. Bom, e o lado luz, diversão e leveza, o bobo da corte irradia alegria, busca trazer leveza para o mundo, humor como ferramenta para tirar o peso e aliviar o peso do dia a dia. Espontaneidade, autenticidade, ele é natural, ele não está nem aí para que julguem, tanto que ele usa peruca, ele usa maquiagem, né? A roupa dele é toda diferente. É o palhaço, abraçando sua própria essência e inspirando os outros a fazerem o mesmo. Então, ele desconstrói, né, aquela imagem, né, formal, ele traz essa brincadeira através das cores, das roupas, enfim. E outra coisa que ele traz, que é a intuição e criatividade, que é o lado luz. Então, o bobo da corte tem uma mente fértil, capaz de encontrar soluções criativas e inesperadas para os desafios. Muitas vezes ele usa o humor como forma de comunicação. Na minha área, que é marketing, a gente vê várias marcas usando o bobo da corte, fazendo brincadeiras, usando cores nas logomarcas, né, nas marcas e nas logos. Que mais? É, Fazendo pegadinhas em alguns comerciais de TV, né? E o humor é a ferramenta de comunicação dele. Quando eu falo criatividade, também quero que vocês anotem aí o naipe do tarô que indica a criatividade, que é paus, também é o fogo. Conexão e pertencimento. Ele busca criar laços com as pessoas através do riso e da descontração, promovendo um senso de pertencimento e comunidade. O que o arquétipo da semana passada queria, que era pertencer, o bobo da corte ele já pertence, ele já está lá, né? Já está no grupo, já se enturmou, já faz amizade com todo mundo, né? E revolução e transformação. Em seu lado mais profundo, o bobo da corte desafia as normas e convenções, usando o humor para questionar o status quo e promover mudanças positivas. Então, ele desafia o que está vigente, né? Ele critica mesmo, ele vai usando o humor, né? E vai derrubando, às vezes, aquela muralha, né? Através do humor, através da inteligência, e vai questionando o que é vigente. E, na maioria das vezes, ele pode trazer mudanças positivas. Agora vamos para o lado sombra. Aí, como ele é brincalhão, né, ele pode ser irresponsável, ter atitudes irresponsáveis. Então, autocomplacência, irresponsabilidade, brincadeiras mesquinhas, aquelas brincadeiras sem graça, né? Brincadeiras que não fazem sentido. E ele tem esse lado sombrio, né? Que vai se manifestar com uma tendência a evitar a responsabilidade, ele nunca vai se responsabilizar por nada,
ou vai se envolver em brincadeiras que vão ferir o outro, né? Talvez usar bastante o sarcasmo, né? Porque vocês lembram da diferença, né? O sarcasmo ele tem um caráter insultuoso, né? De insulto. Então eu acho que e assim a brincadeira, não levar nada a sério, né? Esse é o lado sombra do, do bobo da corte. Em resumo, o lado luz do bobo da corte se manifesta através da alegria, da leveza, da espontaneidade e da capacidade de usar o humor para conectar pessoas e promover transformações positivas, né? Aí já é uma reflexão bem profunda, bem interessante. Bom, e agora vamos para o tarô, né? O bobo da corte no tarô. Então, ele sempre vai significar novos começos, liberdade, espontaneidade, aventura, busca pelo desconhecido, inocência e intuição. Então, imediatamente, quando eu falo do bobo da corte, eu já me lembro da carta do louco, que em alguns decks de tarô, ela aparece como o bobo, tá? O bobo ou o louco. A imagem. Então, a imagem que eu falei para vocês da carta do louco é um jovem viajante, muitas vezes com um cachorro, o cachorro fica mordendo, né, a perna dele, e até controlando que ele está muito envolvido ele nem presta atenção em nada, né? Em alguns decks ele está à beira do abismo até. Caminhando em direção a um precipício, ele não está nem aí o que vai acontecer, simbolizando a jornada da vida e a coragem para enfrentar o desconhecido. Qual que é a grande diferença entre o bobo e o mago? Isso vocês podem anotar, porque eu vou abordar depois. O mago, ele também começa uma nova jornada, mas o mago, ele está preparado, ele se prepara. O louco não está nem aí. Até eu acho que, não sei se é no tarô cabalístico, ele está sem a calça. O cachorro está mordendo, né, as partes do louco, ele não está nem aí. Mas o mago não, o mago ele já tem os 4 elementos em mãos, né? E ele vai programar esse início. Então, a grande diferença entre essas duas cartas, né? Uma carta é número 0, ou 22, que é o louco, ou o bobo, e a carta número 1, que é a do mago. Tá? Desafios: medo do novo, apego ao passado, falta de planejamento e impulsividade. Aí é o lado sombra dele, né? Ele pode, na hora que ele está começando a jornada, ele ficar com medo, né? Buscar questões do passado, falta de planejamento, que é o que eu falei para vocês que o mago tem. O mago ele começa a jornada planejando, e impulsividade. A impulsividade até certo ponto é boa, né? Mas será que você ser impulsivo, às vezes no início de uma jornada, vai te trazer uma questão positiva, né? Então, você pode ter, sim, espontaneidade, mas impulsividade, talvez não, ou menos, né? Tentar controlar. As potencialidades, criatividade, capacidade de adaptação, isso é muito importante, gente, a capacidade de adaptação, né? Porque o louco, como ele não tem nada programado, ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que fazer fogueira, ele vai ter que caçar para comer, né? Ele vai ter que arrumar um lugar de abrigo, ele não planejou nada, ele está indo na jornada dele. Otimismo, abertura para novas experiências. Então, isso também é uma coisa positiva. Você tira a preocupação de receber o novo, né? Ele vai de peito aberto. Então, isso às vezes é muito bom também, dependendo de como você está na sua vida. Às vezes você está tão apegada à questão organizacional, ser muito organizado, e você deixa de conquistar alguma coisa por isso, né? Por essa você está engessado. E o louco ou o bobo, né, da corte, ele não tem esse medo.
só quando é o lado sombra, né? Outras cartas de tarô relacionadas a esse arquétipo. Então, a gente tem o mago, que eu falei para vocês que é início também, e o mago ele já começa a manifestar o potencial dele, porque ele já sabe o que ele pode usar para começar a jornada, né? O eremita, o que o eremita tem em relação à aventura do bobo? É que o eremita ele vai buscar a introspecção e a busca interior. Então, a jornada do eremita é interna, é dentro dele, né? Então, a aventura do bobo, né, a aventura do louco, vai estar dentro dele. Então, muitas vezes, o eremita vai trazer essa reflexão, né, desse mergulho interior para o jogo. O mundo. Bom, o mundo é a melhor carta do tarô, né? Então ele vai ter uma conclusão, uma jornada com uma conclusão boa, vai integrar todos os quatro elementos, vai dar tudo certo, é uma carta clara, objetiva, né? Está conquistando o mundo. Eu não coloquei o Sol, tá? Mas o Sol também é uma carta que a gente pode considerar como a questão do otimismo, né? Da iniciativa nem tanto, mas mais o otimismo, da alegria, né? Então, eu coloquei alguns arcanos. Pode ser que tenha uma carta que no deck apareça lá um elemento de otimismo, né? Um elemento de plenitude. Eu estou mostrando para vocês vários decks para vocês terem essa noção, né? Depende de quem construiu o deck, às vezes a pessoa está muito mais profunda, é uma análise muito mais profunda, e às vezes a outra construiu um deck que é uma análise mais objetiva, né? Bom, aí a gente tem alguns arcanos menores, como eu falei para vocês, os, o naipe de paus, né? Então a gente vai ter o pajem ou valete. Então, quando vocês virem no deck, valete e pajem é a mesma coisa. Tá? Em alguns decks ele aparece como pajem e outros decks ele aparece como valete. Na verdade, quando ele aparece como pajem, é um menino de uns 12, 13 anos que está começando a conquistar a sua adolescência, né? Querendo fazer as coisas, então ele vai ter entusiasmo e bastante criatividade. Né? Paus, fogo, criatividade. Cavaleiro de Paus. O cavaleiro ele é um pouquinho mais velho. Ele já treinou, ele já sabe andar a cavalo, ele já sabe lutar, né? Ele é um cavaleiro, não é um cavalheiro. É piadinha sem graça. Cavaleiro de Paus, então, ele traz ação e movimento. Vocês vão ver que ele vai estar em cima do cavalo, e esse cavalo é um cavalo alado. Em alguns decks ele tem até asas do cavalo, né? A rainha de paus ela traz confiança e liderança, então também remete ao bobo da corte, né? Ele é bastante confiante, ele sabe que ele não vai ser punido, ele sabe que ele tem poder, né? Junto aos governantes, aos monarcas. E o rei de paus também, ele domina a situação e ele tem muita sabedoria. Então, eu coloquei alguns arcanos que vocês vão integrar com esse arquétipo do bobo, mas eu posso ter uma outra carta que traga algum elemento, né? Ou na própria tiragem apareça esse elemento aí, né, de otimismo, iniciação, alegria, humor, enfim. Ou o lado negro também, né? Porque às vezes as cartas trazem também recados e não são tão boas assim na hora que você tira, né? Isso é uma coisa que eu queria conversar com vocês, né? Quando eu comecei a ler tarô faz muitos anos, eu tinha medo de falar o lado negativo da carta. Eu ficava com medo de falar para a pessoa, e a pessoa fala, será que eu vou morrer? Não, não vai morrer, mas ela provavelmente estaria numa situação de dificuldade. Então, se vocês quiserem ler mesmo para ganhar dinheiro, tem problema nenhum.
Se vocês quiserem ler para vocês, ou se vocês quiserem ler para os amigos, a, tem que ler também o lado, as cartas quando elas vêm ruins, tá? E às vezes a carta vem ruim e vem um recado numa carta seguinte, né? Ou a própria carta te dá o recado do que você pode melhorar naquela situação. Olha, hoje eu peguei um deck aqui, olha que maluco esse deck, mísero, ó, deve ser antiquíssimo, ou algum deck de, vamos dizer assim, artístico, né? Aqui vocês estão vendo, ele está olhando para cima, está jogando as coisas para cima, meio que está dançando, né? Esse deck aqui, que é do louco, né? Aí o cachorro, né? Aqui nem aparece tanto, mas no tarot cabalístico parece que ele está tá puxando a calça do louco, né? E aqui vocês vão ver as vestes dele, ó. Tem as bolinhas, né? Aquelas bolinhas que fazem barulho, né? Ele tem alguma coisa na cabeça, enfim. Lemate, né? Que é o louco, ou o bobo. Aqui eu peguei mais alguns decks, ó, que é também do bobo. Esse é o que a gente acabou de ver, o primeiro. O segundo, olha, ele já está vestido de arlequim, né? E ele está manipulando dinheiro, né? Tem a carta número 0, tem um gatinho ali, viu, Cherry? Tem um gatinho, enfim. E a terceira carta, ele também está vestido de como o arlequim, né? Como o bobo. E aí ele está levando aí, olha, ele está andando, o sapato dele, ele tem um cajado e tem uma mochila, né? Então, se vocês pararem para pensar, ele é bem interessante, esse arquétipo do louco, né? Então, o pessoal, inclusive, trabalha bastante, tem liberdade poética para desenvolver deck, né, com essa carta. Bom, o mago também, que a gente falou, que pode ter características do louco, né, do bobo da corte. E aqui eu coloquei, ó, peguei dois decks diferentes, ó. Aqui são os que eu mais mostro para vocês, né? Mas se vocês perceberem, todos eles estão com as ferramentas aqui, né? Com os 4 elementos, né? Menos esse aqui, que está mais para mago mesmo, está mais. Não saberia interpretar, não sei se essas plantinhas que estão aqui têm alguma coisa a ver, né? Aqui eu peguei o Eremita, eu procurei achar um deck do Eremita que trouxesse essa coisa assim da roupa, né? Eu achei esse The Hermit. Eu não sei se dá para vocês perceberem que eu estou mexendo no mouse aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo anotar. Aqui, ó, esse aqui, ó, tá? Então, eu achei que ele está bem assim, ó, tem uma bolinha na cabeça dele, a roupa tá uma roupa composta, enfim, ele tem um pouco do mago também, né? Então vocês percebem que esses arquétipos, na verdade, eles vão estar sempre, eles têm elementos às vezes comuns entre eles, né? Aqui, olha, o Eremita parece, para quem assistiu Game of Thrones, parece o rei, né? Que vira que é o vilão da história, né? Que é o menino que vira o vilão da história. Bom, aí eu coloquei aqui o deck para a gente ver o valete ou o pajem. Então, aqui, olha, se vocês repararem, ele tem a tocha na mão do fogo, né? E ele está indo para frente, né? Tem o sol aqui no fundo, né? É uma criança praticamente, né? E aqui são dois decks mais antigos, né? Do valete de paus ou pajem de paus. Aqui já é o cavaleiro de paus, então vocês vão perceber
que ele está sempre no cavalo, o mitológico que mostra o cavalo com a asa, né? E aqui eu coloquei o que é o Cavaleiro de Paus no tarô. Dispõe do domínio de muitos aspectos de seu ser, conectados ao elemento fogo, vigor, paixão, entusiasmo, tendência à ação, é capaz de envolver outras pessoas com seu exemplo e sua energia. Tudo a ver com o nosso arquétipo do bobo, né? Entusiasmo, a paixão, envolver as outras pessoas, né? Que é o que o bobo da corte faz. E aqui ele já é um deck mais tradicional, né? Mas ele está com um pau na mão aqui, ó. Um galho, né? Na verdade. Eu não vou nem falar nada. Espero que alguém não tenha rido. Mas, enfim. Bom, a Rainha de Paus, né? Então, a gente tem os decks dela. E aqui eu achei Cherry. Para quem não sabe, a Cherry é a nossa Senhora dos Dragões. Eu achei uma Rainha de Paus com um dragão aqui. Uau, que lindo, hein? Linda, né? E o Que dragão é lindo, o fogo dragãozinho. também, né? Enfim, tem um É, gatinho aqui também embaixo, ó, Cherry. puxa, olha aí. Achei lindo essa. E aqui é a Rainha de Paus mais tradicional, que é do Marcelli, né? Os decks mais tradicionais. E aqui é o Rei de Paus, né? E ele também é imponente, né? Ele é um pouco mais rústico, não sei se dá para perceber nessa carta primeira aqui, né? É muito mais a criatividade, olha ele com a tocha na mão, fogo, né? E o carneiro, ó. Bom, aí eu coloquei para a gente. Ah, ficou. A minha setinha ficou lá na tela, não sei apagar. Tem que aprender com o Heitor. Bom, os exemplos de marcas que se identificam com o arquétipo do bobo da corte. Marcas e alimentos que buscam transmitir ideia de diversão e prazer. Ou valores inovadores, disruptivos, ou seja, que quebrem aquela ordem que é existente. Então, no caso aqui, o Uber, né? O Uber ele veio para derrubar táxi, derrubar transporte coletivo, enfim, né? Na época, quando ele surgiu, ninguém sabia o que era, né? Depois, hoje, é uma potência. As marcas que buscam se diferenciar dos concorrentes mais tradicionais, como a Pepsi e a Coca-Cola. A Coca-Cola ela usa bastante o arquétipo do bobo. Os filmes da Coca-Cola são muito alegres, né? A Pepsi ela já traz uma coisa de reverência, de uma coisa diferente, porque eu até coloquei para vocês aqui, ó. Aqui, ó, Pringles é uma batatinha frita, né? Então tem o cara de bigode, né? El Bigodon. O M&M também, que é divertido, né? E aqui você tem a Fanta. E esses Skittles, eu não sei o que é, qual é essa marca, mas não precisa saber qual que é. A gente pode olhar que ela é colorida, né? Ela tem as cores do arco-íris, né? Tem movimento. Não sei se vocês reparam que essas marcas, várias delas têm movimento, dão a sensação de movimento, né? E aqui, gente, que é esse caráter inovador, né? Que é a Pepsi Twist, né? Que são, eu não sei se vocês já viram essa propaganda, que são dois limões que são engraçados, né? Então traz essa leveza mesmo até nessa imagem aqui, não sei se dá para ver porque está pequenininho, tem o carimbozinho do bobo da corte, né? É engraçado, essa propaganda é muito engraçada. Depois, se eu achar em vídeo, eu coloco no grupo. Bom, e aqui, né, que a gente tem aquela roda, né, de todos os arquétipos, nessa roda aqui,
nessa imagem, o bobo da corte, a marca que aparece aí é a Skol, que desce redondo, né? Tem movimento, que é engraçado. Para quem assistiu, né, desde o início, aquelas propagandas engraçadas, né, da escola. Então, tudo que traz essa alegria, essa leveza, esse humor, né, é esse o arquétipo. Então, gente, é um arquétipo fácil da gente gravar, porque ele traz aí as questões da alegria, do humor, né? Coloquei para vocês o Jack Sparrow. Então, e também tem o lado sombra, que é o Coringa, né? E agora eu vou colocar para vocês, tudo leva a crer que vai dar certo. Eu vou colocar um trechinho do Jack Sparrow, vou colocar um trechinho do Coringa, pequenininho, e vou colocar. Nós estamos 19h51, vai dar tempo. Aí tem um vídeo falando do bobo da corte, já mais explicativo, tá? Dá uns 6 minutos, mais ou menos. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, o que vocês acharam do bobo da corte. E assim, eu já dei dicas do tarô, ó. É o fogo do naipe de paus, é tudo que tem a ver com início, né? Com otimismo, as cartas de criatividade. E é o que a Thelma me perguntou semana passada, Cris, eu posso usar o mesmo arquétipo para outras situações? Sim, eu posso usar o mago para um outro tipo de leitura. Depende muito da leitura, né? E o que eu queria dizer para vocês, que eu vou trazer para vocês, é que eu vou fazer o cruzamento. Deus vai me ajudar, porque dá uma combinação de 78, 2 a 2, dá enorme, é uma coisa assim. Não, 12 a 12, 78, 12 a 12, dá 900, 800 e poucas combinações. Não sei se eu vou conseguir fazer todas, mas pelo menos os arcanos maiores, eu vou trazer a combinação, por exemplo, mago com finanças, o mago com a questão afetiva, né? Então, eu vou trazer essa combinação para vocês perceberem a diferença que tem de jogo para jogo, né? E assim, e passar para vocês novamente que vocês precisam ter essa capacidade de fazer conexões, né? E esse arquétipo do bobo da corte, ele é isso, ele faz essas conexões, ele é inteligente, ele é sagaz, sabe, ele tira sarro e trazer essa leveza para vocês, né? No jogo de tarô, porque o jogo de tarô é muito sério. É sério, mas pode ser leve também, né? Vocês percebem, inclusive, pelos decks. Tem decks mais interessantes, outros menos, uns mais engraçados, outros mais formais, né? Enfim. Bom, então eu vou colocar para vocês. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Nossa, Muito. muitas dúvidas? Tem? Mas vamos deixar rolar, né? Hã? O quê, Regina? Aí na hora da interpretação, mas vamos esperar. Mas As aí, aulas vão veja bem, chegar e aí a gente já vai entender um pouquinho mas eu melhor. acho que Mas já dá para dei. entender cada. Mas assim, com os arquétipos você já consegue começar a interpretar, né? Então, imagina, vamos, Lógico. vamos imaginar, perguntando se eu vou arrumar um novo emprego. Aí Aí aparece aparece, ele. aparece o bobo da corte, aparece o louco, Ah, né? Então, vai dizer que sim, que você tem todas as possibilidades desse novo emprego, porque ele é início, né? Ele é fogo, ele é entusiasmo. Só que qual que é a alegre, diferença? né? Alegre. Só que tem um problema. Ele não é organizado. Então, talvez na hora que eu estou lendo esse tarô para essa pessoa, eu vou falar para ele, olha, só que do jeito que está aqui é só o começo, você precisa se organizar. Se eu tiro, por exemplo, o mago, o que vai significar o mago para o novo emprego? Olha, você precisa fazer o seu currículo, você precisa verificar suas qualificações,
Você precisa se capacitar. Então, o mago ele já traz qualidades para você arrumar um emprego. E o louco não. O louco está dizendo que é possível. Ó, que legal. Né? Está tendo aí possibilidades, mas não tem nada certo. Percebeu a diferença da leitura? Sim. Né? Então é isso que é legal, né? Essa é a magia do tarô, né? Então eu vou colocar para vocês o vídeo. Tá. Obrigado, Cris. Um beijo. Nada. Vamos colocar compartilhar som. Vamos colocar, eu acho que Uhum. Não, aqui. Ah, já me baguncei toda aqui. Achei, pronto. Ah, tem mais uma figura do cinema, gente, que é a Arlequina, né? Que agora tem esse filme, né, da Arlequina. Não sei se alguém assistiu. Eu não tenho interesse de assistir, não, porque eu acho muito disruptivo. É muito fora, quebrar muito padrão assim, às vezes eu não gosto muito, não. Então vamos lá, vamos colocar nosso herói, o nosso Jack Sparrow. Me falem se estão ouvindo, tá? Peraí. When you marooned me on that godforsaken spit of land, you forgot one very important thing, mate. I'm Captain Jack Sparrow.
Eu quis mostrar para vocês esse vídeo um pouquinho maior, porque tem várias nuances ali, né? O olho dele pintado já é uma coisa engraçada, né? Já é a, vamos dizer, a maquiagem do bobo, né? E ele está sempre, quando ele vai falar alguma coisa, ele é irônico, o jeito dele andar, dele correr, é engraçado, né? Eu adoro essa franquia, né? Enfim. E agora eu vou colocar para vocês o outro vídeo, que é a, o Coringa. Esse é 30 segundos só. Da mesma forma que vocês decidem, todos vocês, o sistema que sabe tudo, vocês decidem o que é certo e errado. Da mesma forma que vocês decidem o que tem graça ou que não tem. Tá bom, eu acho que pode ter feito isso para começar um movimento, para virar um símbolo. Ah, qual é, Murray? Eu pareço um palhaço que começa movimento? Eu matei. E aí, nesse caso, ele está dando uma entrevista e tem alguma coisa estratégica no meio, movimento, né? E ele se autodenomina um palhaço, mas ele é o bobo da corte, ele está ali uma figura crítica, né? Fazendo uma entrevista, né? É que não dá para pôr o trecho todo, mas é bem irônico, ele é muito irônico. E aqui eu vou colocar, então, agora, gente, da Arlequina, eu não sei se eu vou colocar, porque eu não gosto muito dessa personagem, mas eu até deixei claro aqui. Agora eu vou colocar o vídeo mesmo, né? Do arquétipo, falando um pouquinho da Idade Média. Você provavelmente já ouviu a pergunta: quem faz o palhaço rir? Ser um bobo da corte era um trabalho digno e às vezes até mesmo almejado, afinal significava estar bem próximo do rei. Isso a custo de humilhações e deboches. Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos abordar as várias indagações da triste vida de um bobo da corte. Um bobo da corte, aos meus olhos, é uma espécie de arte viva, uma grande ironia ambulante, uma metáfora de si mesmo. E para entendermos tudo isso, como sempre, vamos começar do início. Essa profissão já existe há milhares e milhares de anos. No Antigo Egito, para entreter os faraós, ou na Roma Antiga, para entreter os imperadores. Mas talvez ela tenha se consolidado mesmo na Era Medieval, por toda a Europa. Cada rei tinha o seu palhaço. No meio disso, através de tanto tempo e por vários lugares, acabaram surgindo vários tipos de bobos da corte. Não é à toa que eles também têm vários nomes hoje em dia. Jester, bobo da corte, bufão, truão, coringa. E um bobo da corte poderia divertir um rei de uma ou várias formas diferentes. Cantando, tocando algum instrumento, jogando cartas ou alguns outros jogos de tabuleiro, fazendo malabarismo, contando piadas, inventando enigmas, ou até mesmo divertindo o rei com algum defeito físico. Desde que o mundo é mundo, anões principalmente são usados de forma cômica. Talvez o auge disso tenha sido na Idade Média. Era muito comum ver um anão vestido de palhaço fazendo graça para alguém da corte. Mas não para por aí. Corcundas, deficientes mentais, aleijados, todos eram chamados para que seus defeitos se tornassem motivo de riso e deboche para a corte. Na verdade, até a palavra bobo remete a isso. Bobo vem do latim balbus,
que significa gago. A gagueira era outro tipo de deficiência cujo as pessoas adoravam rir em cima. Os bobos da corte mais conhecidos eram aqueles usando todo um uniforme, guizos, capuz e às vezes segurando um cetro. Os guizos eram propositais, obviamente, para chamar atenção, para que todos os olhos zombadores caíssem em cima, para dar aquele ar de alguém atrapalhado que não passa despercebido. Geralmente, os que eram deficientes mentais usavam um capuz de burro. Mas onde eu realmente quero chegar é nesse tipo de bobo da corte aqui, cujo capuz imitava a coroa do rei. Eram esses que seguravam um cetro que também imitava o cetro do rei, porém possuía o rosto do próprio bobo da corte nele. Uma coroa que não vale nada e um cetro que não dá ordem alguma. Esse bobo da corte costumava ser um tipo mais inteligente de humorista, capaz de fazer sátiras sobre as pessoas da corte, críticas à politicagem e às intrigas de dentro do castelo, e até mesmo piadas sobre o próprio rei. É bem importante ressaltar isso. Não é à toa que esse bobo da corte usava uma coroa e um cetro de palhaço. Ele fazia imitações cômicas do rei, e era o único no reino inteiro que tinha permissão para isso. Era um poder único, ou seja, todos no reino inteiro debochavam de um bobo da corte. E o bobo da corte era o único no reino inteiro que podia debochar do rei, que comandava todos no reino. Toda essa proximidade com o rei era de fato algo muito dúbio, enquanto por um lado existia toda essa convivência com a pessoa mais importante do reino, com o rei, a oportunidade de conversar, jogar cartas e em alguns casos até ser um conselheiro ou até se tornar um amigo, ainda sempre existia a zombaria, o deboche, a humilhação dos outros. Era uma faca de dois gumes. Tudo nessa vida tem um preço, não é? Qual é o preço da sua dignidade? Ou então, sendo um pobre plebeu, o que você faria para não morrer de fome? Bem, o bobo da corte vivia inventando enigmas para os outros. Talvez essas duas perguntas tenham sido seus próprios enigmas, sem resposta. Ou uma sendo a resposta da outra, se tornando um paradoxo. Vocês se lembram que no cetro do bobo da corte existia o rosto dele mesmo? Isso era para ele rir dele mesmo, para ele nunca se esquecer de que ele, a vida dele, era uma piada. Senhoras e senhores, espero que tenham gostado do vídeo e que reflitam sobre ele. Acho que todos vocês sabem que esse tipo de conteúdo não tem muito alcance na plataforma e tudo mais. E grande parte da remuneração que eu tenho trabalho de fazer esses vídeos vem dos apoiadores do canal. Se eu te ajudo, Isso, né, Cris? Oi? puder me ajudar também, Isso, né, a história. se vai aparecer Muito Eu sabia legal, que né? era na descrição e nos um defeito comentários desse físico. vídeo, ok? É, pessoas- então, Para todos os já apoiadores tudo que do era canal. diferente, Aquele né? abraço especial Disruptivo, ou Fox seja, Fox, fora associado do padrão, né? nosso. Então, eu acho muito legal isso, né? A história, a gente entender, porque se vocês pegarem alguns decks, eles foram desenhados com base nisso, né? Com base na história, né? Na época dos reis, das rainhas, né? E assim, o que me chamou mais atenção é o cetro que eles tinham com a cara deles, que eles tinham a capacidade de rir deles mesmos, né? E fazer essa coisa, e a coroa, imitando a coroa do rei, mas ele não era rei de nada. Só que muitas vezes ele era rei de tudo, porque ele que manipulava, às vezes, o reino, né? É. Então, eu acho assim, para a interpretação do tarô, esse arquétipo é riquíssimo, tá? É um dos que eu mais gosto, assim, que dá para a gente até trazer leveza para o jogo, né?
na hora que você for jogar. Então, é isso, gente. Próxima Então tá. semana a gente vai ter o arquétipo do fora da lei, tá? Que é um arquétipo também diferente. E nós já estamos chegando no final. E aí, o que que a gente vai fazer? A partir da última aula, né, dos arquétipos, aí a gente já começa o curso mesmo, né, com a remuneração e trabalhando as cartas, né? E eu vou fazer muitas conexões, gente. Eu estou com uma conexão que eu vou fazer com as letras hebraicas. Nossa, tá maravilhoso o conteúdo. Vocês vão amar, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, um Vou beijo colocar o para vídeo do Até todos. amanhã. Fiquem com Obrigada, Deus. Cris. eu vou Aula colocar, ótima, Cris. Parabéns. eu vou colocar o vídeo do Menestrel, que é maravilhoso do Shakespeare. Eu choro toda vez que eu vejo. Eu não sei se vocês já viram, tá? É muito bonito. É muito, né? Tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau. Beijo, fiquem com Deus também. Tchau. Tchau. Tá aí, pessoal. Foi a 7ª aula. É isso, Cris? 7ª ou 8ª? Sétima, acho que é a oitava, Mauro. É a 7ª aula. A 8ª é a próxima, É do a Fora da próxima. Lei. É o Fora da Lei. Da lei. Muito bom. Tá bom? Terça que vem estaremos juntos novamente, 19 horas, com a Cris e todo esse pessoal lindo aqui, Cherry, Lucelma, Vou dar um beijo para Lucilda, todos vocês, Luciana, Zilda, Regina, Thelma, todo mundo. Thelma. A Thelma tá aí também. Tem mais gente aí. Sejam sempre bem-vindos. Comentem lá no grupo, gente. Coloquem comentários. É muito legal quando a gente comenta. Tá bom? Então compartilhem, faça lá o, a ajuda no Facebook. Assim ajuda a Cris aí também. Ok? Cris, tchau, tchau. Tchau. Faça bem. Até semana que vem, pessoal, nessa câmera aqui. O que eu posso dizer para vocês é tchau. Fui. Vamos fechar aqui com a nossa paginazinha. Tchau, tchau. Tchau. Oi. Oi, saiu? Saiu. Ah, não está mais no ar? Sem som. Ei.